Prezados alunos, trago agora mais uma aula que vai ajudá-los a preparar o relatório. Essa aula de respeito às reações de oxirredução, que foi a última prática que vocês fizeram em laboratório. Lembrando que reações de oxirredução são reações caracterizadas pela transferência de elétrons de uma espécie química para outra, de tal forma que o número de elétrons cedidos por uma espécie seja o mesmo do número de elétrons recebidos pela outra espécie. Então, uma vez em que a gente tem uma espécie que cede elétrons e outra espécie que recebe os elétrons, isso na mesma quantidade, a gente vai ter ali uma espécie que vai estar oxidando e outra espécie que vai estar reduzindo, né? Então, se alguma espécie oxida, outra espécie obrigatoriamente deve reduzir para que a reação de oxirredução ocorra. Né? Então, uma oxidação é quando ocorre um aumento do NOx. E aí isso é identificado quando o elemento ele perde elétrons. Já uma redução, ela ocorre a partir de uma diminuição do NOx, uma diminuição do número de oxidação. Isso ocorre quando o elemento ganha elétrons. Uma forma da gente entender melhor isso é imaginar a espécie química com cargas positivas e negativas, né, vindo dos prótons e dos elétrons. Então, se eu tiver uma carga positiva aqui e uma carga negativa aqui, a carga positiva está neutralizando essa carga negativa. Então, é como se o número de oxidação aqui no caso fosse zero. Mais 1 com menos 1, 0. Ok? Quando o elemento ele perde elétrons, eu vou representar isso apagando esse elétron aqui, ó, porque lembre, o elétron ele tem carga negativa. Então, perder elétron significa que eu estou removendo o elétron que estava presente na espécie. Então, no início, mais 1 com menos 1, 0, NOx era 0, e agora, quando o elemento perdeu elétrons, ficou a carga positiva mais 1. Então, houve um aumento do número de oxidação, houve um aumento do NOx. Era 0 no começo e quando ele perdeu elétrons, ele ficou mais 1. Ok? Voltando para a situação inicial, a gente tem uma carga positiva neutralizando uma negativa, mais 1 com menos 1 dá 0. Então, o número de oxidação 0. E aí, quando o elemento ganha elétrons, eu vou representar isso. O elétron, já que tem carga negativa, desenhando mais uma carga negativa aqui, a gente nota o quê? Que a carga positiva vai estar neutralizando essa carga negativa e aí vai sobrar uma carga negativa. O NOx, que no início era 0, agora ele tem o valor de menos 1. Mais 1 com menos 1 fica 0 e vai ter um valor de menos 1 aqui, ou seja, houve uma diminuição do número de oxidação. Então, aqui nesse caso, houve uma redução. Já no caso anterior, como houve um aumento do número de oxidação, quando a espécie perdeu elétrons, ocorreu uma oxidação. Ok? Aqui a gente tem uma tabela que vocês vão ter que utilizar para chegar nos produtos da reação de oxirredução. Essa tabela apresenta semi-reações de várias espécies, com os potenciais padrões de redução calculados a partir de uma reação com o hidrogênio, que é o elemento de referência que tem número de oxidação 0. Okay? Quanto maior é esse potencial padrão de redução, mais chance tem a espécie de sofrer uma redução. E quanto menor, mais chance tem a espécie de sofrer uma oxidação. Por exemplo, o ouro, que é um metal mais nobre, ele tem um potencial padrão de redução elevado. Já o ferro, que é um metal que sofre corrosão com facilidade, ele é um metal menos nobre. Então, ele tem um potencial padrão de redução baixo. Lembre que quanto menor o valor do potencial padrão de redução, maior é o valor do potencial padrão de oxidação. Ou seja, espécies com valores altos de redução têm valores baixos de oxidação. Já espécies que têm valores baixos de potencial de redução, na verdade, têm valores altos de potencial de oxidação.
Com base nisso, é possível, por exemplo, descobrir os produtos que foram formados na reação que foi feita no laboratório do cobre sólido com nitrato de prata aquoso, né? É interessante que a gente saiba quais são os produtos formados com essa reação. A primeira coisa a se fazer é identificar os reagentes presentes na reação, que é o cobre sólido reagindo com o nitrato de prata aquoso. Essa aqui é uma reação de oxirredução. Alguém vai reduzir, alguém vai oxidar. E a gente precisa saber quais são os produtos formados com essa reação. Ok? Em geral, essa transferência de elétron vai ocorrer entre metais, certo? Então, esse composto aqui, estável, AgNO3, ele vai, como está em meio aquoso, ele vai se dissociar. Ele vai se dissociar da seguinte forma: Ag mais aquoso mais NO3- aquoso. Para a gente saber qual a carga que o íon vai assumir quando dissociado em solução aquosa, a gente precisa checar as regras de número de oxidação. Lá nessas regras vai dizer o seguinte, que a prata ela apresenta NOx mais 1, certo? Então, como o composto estável, o somatório das cargas dá um valor de 0 e, portanto, quando assume esse valor de 0, ele não se apresenta na forma de íons, se apresenta como esse composto, então o 0 aqui ele é omitido. Seguindo as regras de número de oxidação, a prata, como tem um valor de mais 1 e aqui o somatório total é 0, então o íon aqui nitrato ele só pode ter o valor de menos 1. Para que dessa forma, mais 1 com menos 1 dê o valor de 0. Ok? Feito isso, a gente pode perceber que provavelmente a transferência de elétrons vai ocorrer entre o cobre sólido, que é um metal, e o íon de prata, que é um metal. Então, para que a gente dê continuidade para descobrir o produto formado, a gente deve consultar a tabela de potenciais padrão de redução. Lembrando que essa tabela é chamada de potencial padrão porque foram medidas em condições padrões, né? A condição padrão é quando todas as espécies que foram envolvidas aqui nessa reação com hidrogênio, elas estavam numa concentração de 1 mol por litro, na temperatura de 25 graus e na pressão de 1 atm. Né? Fora dessas condições, a gente teria uma condição não padrão. Ok? Então, o que a gente deve fazer é procurar na tabela as espécies que estão envolvidas. Né? Então, procurando aqui por cobre, a gente vai identificar essa daqui. Ó. Cu2+, mais 2 elétrons formando Cu, potencial 0,34 volts. Então, transcrevendo, a gente vai ter o seguinte. Cu2+, aquoso, mais 2 elétrons, formando cobre sólido, potencial padrão de redução, mais 0,34 volts. Ok? Notem que quando eu pego essa semi-reação na tabela de potenciais padrão de redução, todas as semi-reações que estão nessa tabela estão com as espécies reduzindo. Ó, aqui a gente tem o cobre com NOx mais 2 e ele está indo para 0. Então houve uma redução do número de oxidação, certo? Então essa espécie aqui está reduzindo. Procurando agora para Ag+, a gente vai encontrar o seguinte, aqui ó, Ag+ aquoso mais 1 elétron formando prata sólida. Então transcrevendo a gente vai ter aqui Ag+ aquoso mais 1 elétron formando prata sólida. O potencial padrão de redução aqui é de mais 0,80 volts, ok? Agora, basta que a gente identifique quem vai oxidar e quem vai reduzir para que a gente inverta a semi-reação de quem vai oxidar. Lembra que eu acabei de dizer que quando eu pego as semi-reações nessa tabela, todas as espécies estão reduzindo. Aqui a prata tem NOx mais 1 e ela está indo para 0, está reduzindo também.
Só que como trata-se de uma reação de oxirredução, alguém reduz e alguém oxida, né? Então, se tem uma espécie reduzindo, obrigatoriamente a outra espécie que está reagindo com ela terá que oxidar. Então, aqui no caso, a gente tem duas semi-reações que foram pegas na tabela que estão reduzindo, a gente precisa identificar quem vai oxidar. A gente pode observar ou identificar isso a partir do potencial padrão de redução. A prata ela tem um potencial padrão de redução maior do que a do cobre, né? A da prata é 0,80, do cobre é 0,34. Significa o quê? Que, como esse potencial de redução é maior do que o do cobre, quando a gente está fazendo essa comparação, a prata ela tem mais chance de reduzir frente ao cobre. Então, se a prata reduz, o cobre vai oxidar. Então, já que o cobre vai oxidar, a gente precisa reescrever a semi-reação dele na forma de oxidação, né? Aqui está reduzindo, está indo de mais 2 para 0. Se eu inverter a semi-reação, ela vai estar indo de 0 para mais 2, ou seja, está havendo um aumento do número de oxidação. Então, está havendo uma oxidação. Então, reescrevendo, a gente vai ter o seguinte: Cu sólido formando CO2 mais aquoso mais 2 elétrons, ok? Feito isso, a gente pode somar a semi-reação da prata com do cobre para chegar no produto da reação. Se vocês não tiverem acesso aos valores desses potenciais, também é possível saber quem vai oxidar, porque é o seguinte, uma vez que eu chego nos reagentes e produtos fazendo esse somatório, se eu não invertesse essa semi-reação do cobre, o que aconteceria? E eu somasse essas duas, eu teria íon de cobre, né, CO2+, como reagente, reagindo com o íon de prata. Mas no começo da reação a gente tem o quê? Cobre sólido reagindo com íon de prata. Então, eu não posso alterar o reagente. O reagente que eu tenho desde o início é cobre sólido reagindo com íons de prata. Então, quando eu inverto essa semi-reação e escrevo dessa forma, o meu reagente ele fica o que deveria ser, que é cobre sólido. Então, mesmo que você não saiba esses potenciais para definir quem vai oxidar, você pode olhar para os reagentes e assim descobrir qual das semi-reações vocês teriam que inverter. Agora que a gente tem uma semi-reação reduzindo e outra oxidando, se a gente somar, a gente vai chegar nos produtos da reação. Porém, existe mais um detalhe que deve ser lembrado. Na reação de oxirredução, alguém reduz e alguém oxida, porém o número de elétrons que é cedido deve ser igual ao número de elétrons recebido. Aqui nessa semi-reação, a gente tem um elétron, né, para a prata sendo cedido e aqui 2 elétrons sendo recebidos pelo cobre, ok? Então aqui o número de elétrons está diferente. Então o que deve ser feito é multiplicar a semi-reação que tem a quantidade de elétrons menor por um número que torne o número de elétrons recebidos e cedidos iguais. Então aqui a gente vai multiplicar por 2, ok? E aí a gente vai ter finalmente 2 Ag+, aquoso, mais 2 elétrons, formando 2 Ag sólido. E o cobre a gente vai ter cobre sólido, formando CO2 aquoso, mais 2 elétrons. A gente tem agora 2 elétrons no lado dos reagentes e 2 elétrons no lado do produto. Então, eles se cancelam. E aí, a gente vai ter, ao final, 2 Ag+ aquoso mais cobre sólido, produzindo 2 Ag sólido mais íons de cobre CO2+ aquoso. Ok? Para a gente saber se a reação está balanceada, ela deve estar balanceada em relação a 2 critérios: número de átomos e carga total. Aqui no lado direito da reação a gente tem 2 átomos de prata e aqui no lado direito
2 átomos de prata. Aqui no lado esquerdo a gente tem um átomo de cobre e aqui no lado direito a gente tem um átomo de cobre. A carga total aqui é mais 1 vezes 2 mais 2. Aqui, substância simples tem NOx 0, então 0 vezes 1, 0. Aqui a gente tem como carga total mais 2, que é o mais 2 com 0. Do outro lado, a gente vai ter o seguinte, substância simples tem NOx 0, então 0 vezes 2 dá 0. Mais 2 vezes 1, mais 2, então a carga total aqui é mais 2. Então essa semi-reação está balanceada. O que a gente vai anotar quando pegar o tubo de ensaio, colocar a solução de nitrato de prata, que é incolor, e colocar um fio de cobre dentro desse tubo de ensaio? A gente vai notar o quê? Que os íons de prata presentes na solução de nitrato de prata vão reagir com cobre sólido e aí vai produzir prata sólida. E a gente vai observar isso observando que o fio de cobre ele vai começar a ficar recoberto pela prata, né? E aí vai haver uma mudança de coloração daquele sólido que está recobrindo o fio de cobre. E uma vez que o cobre aqui vai estar reagindo com os íons de prata, vai estar formando íons de cobre Cu2+, ou seja, átomos de cobre que estavam presentes apenas no fio de cobre, eles vão começar a sair do fio de cobre e ir para a solução, na forma de íons de cobre. Esses íons de cobre têm a cor azulada. Então, vocês vão observar no experimento, ao final, que a solução que era incolor, ela vai ficar azulada devido à formação de íons de cobre, Cu2+. E vocês vão observar também a formação de uma prata sólida sobre o fio de cobre, que visualmente vocês vão notar a partir de uma mudança na coloração do metal lá que vocês estão observando dentro do tubo de ensaio. Lembrando que aqui a gente tem apenas as espécies onde houve a troca de elétrons. Porém, desde o início, a gente também tinha o íon nitrato, que ele não participou da transferência de elétrons, porém ele estava presente na solução. Então, esse íon aqui ele é chamado de íon espectador. Ele não participa da reação de oxirredução, porém ele fica como um espectador, esperando com que a reação ocorra, para depois ele se ligar ao íon que tem carga oposta a ele. Então, aqui no caso, a gente tem aqui uma equação, né, de oxirredução, e ao adicionar o íon espectador, a nossa reação geral, global, vai ficar da seguinte forma: 2, aqui o reagente Ag+, na verdade o Ag+, ele estava presente junto com o NO3-, né, na forma de AgNO3, então isso aqui está 1 para 1, isso aqui agora balanceado está 2, aqui também eu teria 2 íons de nitrato, então a gente teria 2 AgNO3, aquoso, reagindo com o cobre sólido, formando prata sólida 2Ag, ok? Mas se aqui tem NO3- na quantidade de 2, né? Nota que o íon nitrato aqui ele tem uma quantidade de 2, esse NO3 ele não deve sumir da reação, né? Ele vai aparecer na forma de um outro composto, porém vai continuar dentro da reação. Então aqui a gente vai ter a formação do CuNO3,2, nitrato de cobre, né? O íon nitrato tem NOx-1, aqui como a gente tem 2, vai ficar -1 vezes 2 menos 2. Como o cobre aqui é mais 2, vai ficar mais 2 com menos 2, 0. Então, a gente tem um composto estável aqui com somatório de carga total 0. Né? Aqui a gente pode descobrir isso a partir de uma equação simples. Né? NOx é -1 vezes 2 menos 2, com mais 2 do cobre dá 0. Ok? Então, os produtos da reação são prata sólida e nitrato de cobre.
e que vocês vão observar visualmente é a solução azulada por conta dos íons de cobre, do nitrato de cobre, e a formação de prata sólida envolvendo o fio de cobre, ok? Por hoje é só.